A seguir, Benhur Chiconato apresenta Companhia do Esporte, aqui na TV que a nossa gente vê. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Programa Companhia do Esporte, patrocínio Lojas MM Mercado Móveis, a gigante do Brasil. Apoio Colégio Cepam, construindo gerações de sucesso. E Gemad, tudo para o seu móvel. Olá, amigo telespectador, amigo internauta, estamos chegando com mais uma edição do programa Companhia do Esporte, trazendo para você as informações aí que a gente consegue pegar da semana esportiva da nossa cidade. Primeiramente, vamos falar de Jogos Abertos do Paraná. Terminou nesse domingo na cidade de Toledo a 62ª edição dos Jogos Abertos do Paraná, Divisão A, que é uma espécie de primeira divisão do esporte amador da nossa cidade. A delegação de Maringá, o município de Maringá, foi o campeão da competição, somando 523 pontos, Londrina em segundo, 490, Toledo em terceiro, 433, Foz em quarto, 381 pontos, Cascavel em quinto, 326, e na sexta colocação, acima do que obteve ano passado, Ponta Grossa ficou aí com o sexto lugar, 273 pontos. Destaques aí para 5 modalidades que fizeram bonito lá na cidade de Toledo. O basquetebol trouxe só títulos, só ouro para cá. Tanto o time masculino como o feminino, dirigidos aí pelo técnico Milos, venceram. O masculino venceu Londrina na final por 88-79 e o feminino derrotou Foz do Iguaçu por 76-51. A natação masculina e feminina fez cabelo, barba e bigode. A notícia nós já veiculamos na semana passada. E o xadrez, que nós falamos também na última semana, que vinha muito bem na competição, terminou com o título, tanto no masculino como no feminino. E daí nós tivemos mais 2 pódios. O futebol, que é o time sub-19 do Operário Ferroviário, derrotou a cidade de Tuneiras do Oeste por 2-0, ficando com a medalha de bronze. E o futsal feminino derrotou Maringá na decisão do terceiro lugar por 5-1, ficando aí com a terceira colocação. Fazendo uma análise rápida, é claro, tivemos também o 4º lugar do ciclismo masculino e feminino e também o 4º lugar do vôlei masculino nessa competição. Fazendo uma análise rápida sobre os Jogos Abertos do Paraná, que é uma competição que há vários anos, em várias situações, ela identifica muito mais o poder aquisitivo do município do que o trabalho propriamente dito, né? Salvo essas questões de determinadas modalidades que existem de forma profissional, né? Ponta Grossa tem uma atuação assim relativamente boa. O basquetebol masculino e feminino tem a estrutura do NBPG, é um time semiprofissional. A natação, com o trabalho que é feito da Ativa Esporte Total, fez um trabalho também de angariar alguns atletas que dessem uma composição bacana para a formação da equipe. É claro, aí capitaneados, levados pela estrela da natação pontagrossense, a Verônica Balsano. A natação também teve uma composição aí semiprofissional. O xadrez masculino e feminino, aí praticamente atletas de seleção brasileira que vieram representar o município. O futebol, time sub-19 do Operário, que também tem uma estrutura fantástica para desenvolvimento da modalidade. E daí, nessa história, nós temos o primo pobre, o futsal feminino da nossa cidade. Fez bonito, conquistou o terceiro lugar, venceu o Maringá por 5-1, e é por isso que eu trouxe hoje nos estúdios da TV Vila Velha, para falar de Jogos Abertos e outras situações que acontecem aí no próximo final de semana, a técnica da equipe, a Jussiandre. Jussiandre, primeiramente, obrigado por tua participação conosco. Parabéns pelo belíssimo resultado obtido lá na cidade de Toledo. Ficou muito chato eu falar que o futsal feminino é primo pobre ou não? Não, não ficou, infelizmente, ainda é a nossa realidade. A gente luta cada vez mais pelo reconhecimento e por esses patrocínios que vão surgindo aí com o tempo. Mas
Fomos primo pobre mesmo. Uma belíssima colocação, né? Agora, 4 vitórias, 2 derrotas aí, uma semifinal fantástica contra o time de Telêmaco Borba, que é uma das grandes forças do futsal nacional. Eu acredito que uma satisfação muito grande para você, para as atletas, por esse belíssimo resultado, né? A gente até comentava que a explosão que a gente teve nesse campeonato foi maior do que a gente imaginava. Chegamos lá com o pensamento de não cair e saímos de lá com a 3ª colocação. Trouxemos 2 reforços, que era a minha vontade das 2 já estarem integradas ao nosso time esse ano. Infelizmente, por conta da condição financeira, não deu. Agora no Aberto, a Flaviane e a Chayane vieram agregar no nosso time, mas foi tudo uma construção. A semifinal contra a Telêmaco, até brinquei com o Anderson, falei, Anderson, um dia a gente chega lá, porque foi tão acirrada a disputa, é um formato diferente do Campeonato Paranaense que a gente está acostumada, mas na virada do primeiro para o segundo tempo o jogo estava 1-1 e não tinha definido quem ia ser o ganhador. Aí uma infelicidade, acabamos fazendo um gol contra, e aí no finalmente que Telêmaco findou o 3-1 lá, mas foi uma partida muito equilibrada. Acho que se não foi a nossa melhor do campeonato, talvez tenha sido até a nossa melhor do ano contra a Telêmaco. E aí, afinal, deslanchamos contra Maringá, abrimos 1-2 e aí finalizamos no 5-1. Bacana. Futsal feminino, então, 3º colocado aí nos Jogos Abertos do Paraná, como a gente falou, né, com o time mais limitado financeiramente, dentre todas essas equipes que figuraram no pódio. Na verdade, foram 2, 4, 6, 8 pódios, e o futsal feminino aparece nessa condição muito mais de raça, de gana, de vontade de vencer, né, do que o profissionalismo propriamente dito. Mas a equipe da nossa cidade, que no caso é o Pio Futsal, não descansa. Sábado já tem o primeiro jogo decisivo aí da Série Prata. Isso, disputamos aí a Taça Edson Lima, depois da derrota para Cascavel nas quartas de final. E aí, sábado, viajamos a Cantagalo, e aí o jogo de volta só no dia 16. E a voz um pouquinho prejudicada por causa dos jogos, né? O que a gente gritou lá foi brincadeira. Faz parte, eu imagino que deve ter sido uma loucura total. Mas na sexta-feira, Jussiandre, tem uma promoção muito legal para quem gosta de futsal, e o futsal é uma moda antiga, né? Tem seleção brasileira contra a seleção colombiana, que é a atual campeã sul-americana, sexta-feira, às 8 da noite, no ginásio Oscar Pereira, e tem presença pontagrossense, é isso? Temos 3 presenças pontagrossenses do Pio Futsal. A Yasmin, a Andriele e a Rafa foram convocadas para essa partida de Ponta Grossa. A Rafa hoje está em Curitiba também, disputando essa série de amistosos que eles estão fazendo pelo Paraná. E para nós é uma honra ter as 3 meninas dentro da seleção, que isso, além de engrandecer o nome delas, engrandece o nosso, né? É saber que o trabalho foi construído, que o destaque aconteceu e que hoje elas estão colhendo frutos através do trabalho da equipe inteira. Porque cada um tem a sua qualidade individual, mas é o time que realmente constrói tudo isso para que elas possam estar colhendo esses frutos também. Como é que vai ser a situação na sexta-feira? Tem cobrança de ingressos? Como é que é, Jussiandre? Sim, os ingressos vão ser revertidos para a nossa equipe do Pio Futsal Feminino, para que a gente faça o pagamento das arbitragens, que nessa segunda fase ele dobra de valor. Então a gente já tem mais ou menos um valor que a gente precisa arrecadar para conseguir custear isso. Os ingressos custam R$10 antecipados, ou no Oscar Pereira, na Secretaria de Esportes, ou com as atletas do Pio. Entra lá no Instagram, @Pio Futsal Feminino, que vai ter todas as informações, e na hora ele vai sair a R$20. Lembrando que daí na hora também tem a meia de estudante e questão de idosos, também doador de sangue, a gente respeita toda essa questão. Então R$10 antecipado e R$20 na hora aí para assistir a seleção brasileira jogar. Agora, Jussiandre, a gente falava de um detalhe interessante, o futsal clássico, né, como é esse que vai acontecer nessa sexta-feira, ele mantém a tradição daquele futsal da minha época, lá de 15, 20 anos atrás, aí, para as pessoas que não tiveram essa época. Fala para a gente aí alguns detalhes que são aí da antiguidade e que são permanecidos, inclusive com a entidade defendendo esse futsal clássico. Isso, a MF é a entidade que defende o clássico e, assim, algumas regras que ficaram de lá para cá se mantiveram na MF. Por exemplo, os árbitros, eles apitam de calça branca,
era uma coisa bem antiga, Nossa. você deve lembrar. Com certeza. A bola ela é um pouco mais pesada e ela só pode avançar ao ataque se ela for quicada na defesa. Então, as alçadas de bola que acontecem no futsal direto dentro da área não pode. Ela tem que quicar primeiro para depois passar. O goleiro linha também tem umas regrinhas diferentes, tem que se avisar ao árbitro que vai se fazer o goleiro linha. Não tem essa dinâmica, né? Essa evolução que acabou acontecendo com o futsal. Mas é um jogo maravilhoso de se ver também. É bem dinâmico, é bem diferente. É gostoso de acompanhar também. E essa seleção colombiana aí chega com todos os requintes aí de uma estrela aí por ser campeã sul-americana. Sim, de uma super força, não somente dentro da América Latina também, mas no mundo inteiro. É uma das grandes referências, né? Assim como o Paraguai, que já teve alguns anos aqui em Ponta Grossa, também é uma referência. E o Brasil aí começa a despontar há alguns anos já, no comando do professor Anderson, agora com a Dani também, está indo seguindo os mesmos passos aí, disputando o Mundial e tudo mais. Maravilha. Então, sexta-feira, as atenções voltadas para esse amistoso, seleção brasileira contra a seleção colombiana, e sábado a Jussiandre já embarca para Cantagalo, provavelmente com 2 ou 3 atletas dessa equipe. Você vai com o time completo para Cantagalo? Vou com o time completo, a gente só tem um desfalque que machucou antes de ir para os Jogos Abertos e deve ficar o resto da temporada parada, mas de resto vamos com o time completo, com as 3 da seleção. Eu vou levar elas para, que realmente é a nossa força, né? Vou levar elas. E assim, convido ao telespectador que vá assistir, que vá nos prestigiar. Às vezes não sabe como ajudar, ver a nossa luta diária. Como eu comentava com você, é um ajudando o outro. Meu pai vai estar patrocinando um pedaço para que a gente consiga fornecer a alimentação das meninas pós-jogo. Então é cada um ajudando um pouco. É R$10, não vai fazer falta na bolsa de ninguém e ainda vai lá prestigiar um belo espetáculo. Não tenha dúvida. A gente não fala assim de uma forma muito alegre essa maneira de tanta garra que vocês têm para fazer o futsal feminino acontecer. É uma pena que isso aconteça, mas talvez seja também a oportunidade daquele que é desportista, daquele que gosta realmente do esporte da nossa cidade, por esse time formado aí praticamente por atletas prata da casa, que dê a sua contribuição, vá lá assistir um belíssimo espetáculo. Como a gente já falou, vai assistir a seleção colombiana, que é uma das forças do futsal clássico mundial, contra a seleção brasileira, que tem a formação aí com 3 atletas da nossa cidade. Então, nesta sexta-feira, às 8 da noite, ingresso a R$10, ginásio Oscar Pereira, seleção brasileira contra a seleção colombiana, isso, futsal feminino, o futsal feminino clássico. Jussiandre, quero agradecer a tua presença aqui e, é claro, a gente sempre que pode tenta retribuir um pouco essa força de vontade muito grande que você e as próprias meninas aqui do nosso futsal têm, e o prazer muito grande que vocês têm de defender o nome dessa cidade. Acho que isso aí é uma fonte de energia muito grande, só que infelizmente ela não dura muito, ela tem um tempo para que aconteça mesmo, né? Eu que agradeço a oportunidade que a gente sempre tem de estar aqui, de estar divulgando, você sempre prontamente atendendo, e agradecer as meninas também pelo belo campeonato que fizemos em Toledo. Se nem todo mundo acreditava, quem mais acreditava era a gente, e foi quem fez valer, né? Eu sempre falava para elas, se a gente quer fazer história, a gente tem que lutar hoje. Não é pensar no amanhã e não é pensar no ano que vem. A gente vai lutar hoje para que a gente construa e colha frutos. A gente põe os 2 pezinhos no chão e sabe que com toda essa exposição a gente vai colher frutos e as coisas vão melhorar. Otimismo nunca falta para nós. E força da nossa parte também não vai faltar, viu? Muito obrigada. Obrigado a você pela participação. Olha, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente vai falar de torneio paranaense, o circuito paranaense de squash. E, é claro, Ponta Lagoa teve mais uma rodada do futebol suíço e a gente acompanhou. Fique por aí. Outubro é mês de vantagens nas lojas MM Mercado Móveis. É a menor parcela do Brasil. Box Casal Molas padrão hotelaria por R$ 69,90 mensais. E continua o troca-troca de estofados MM. Jogo de estofados 3 e 2 lugares, só R$ 1.099. Seu usado vale R$ 400 e o preço baixa para R$ 699 ou R$ 69,90 mensais. Se preferir, comece a pagar só com o seu 13º. Lojas MM é Mercado Móveis. Você é fundamental e ponto final. Panificador
Panificadora e Confeitaria Bom Gosto. Doces e salgados sob encomenda. Coffee break, eventos, almoço com prato executivo, lanches e o já tradicional rodízio de sopas. Venha saborear as delícias da Padaria do Beto. Panificadora Bom Gosto, Avenida Visconde de Mauá, 1307. Telefone 3229-1435. Já pensou em vender ou alugar o seu imóvel? Conheça agora 5 motivos para você deixar o seu imóvel com a Conceito Imóveis. Tempo é dinheiro, por isso, trabalhamos para otimizar o tempo de venda e locação do seu imóvel. Nossa equipe é extremamente qualificada, com profissionais credenciados pelo Cresce e sistema COFES de avaliadores de imóveis. Tenha a segurança na avaliação do seu imóvel, garantindo que ele esteja dentro dos valores reais do mercado. Seu imóvel presente nos principais e mais acessados portais de imóveis de todo o Brasil. E o melhor, não se preocupe com um possível atraso para receber o seu aluguel. Nós, da Conceito, garantimos ao proprietário até 3 meses de aluguel. Abra a porta para Conceito Imóveis. Procuramos imóveis para alugar ou vender no seu bairro. Entre em contato conosco e saiba mais. Conceito Imóveis, excelência em vendas e locações de imóveis. Recado para você, amigo proprietário de mercado, mini mercado, mercearia, restaurante, pizzaria, bar ou lanchonete. A VVM Hortifruti só trabalha com o que há de melhor em legumes, verduras e frutas, nacionais e importados, com os melhores preços da cidade. Seu cliente merece sempre o melhor. Adquira os produtos da VVM Hortifruti, Rua Dr. João Ceci Filho, 1088, em Uvaranas. Telefones 3222-4591 ou 99109-7713. VVM Hortifruti, atacado e varejo há mais de 20 anos, oferecendo alimentos de qualidade. O mundo mudou e o CEPAM continua crescendo. Mais espaço, novas salas, um novo colégio. Porque fundamental é ser bilíngue. CEPAM para ensinar mais e melhor. A eficiência é a essência da natureza. E por isso é uma fonte de inspiração para nós da GEMAD. Uma pequena semente plantada há quase 3 décadas atrás. Hoje é uma empresa líder de mercado, com mais de 70 lojas e faturamento anual de mais de R$1 bilhão. A natureza nos dá tudo o que precisamos através da sua eficiência. Para agradecê-la, só precisamos respeitá-la. GEMAD. TV Vila Velha, a TV que a nossa gente vê. E nesse final de semana aconteceu o encerramento do Circuito Paranaense de Squash. O Clube Ponta Lagoa foi quem sediou a última etapa da competição. O Clube Ponta Lagoa recebeu no final de semana a 8ª etapa do Circuito Paranaense de Squash. Neste torneio foram decididos os atletas melhores ranqueados na temporada de 2019. Por ser uma etapa decisiva, a pontuação foi maior do que as demais. Além do torneio de duplas, outras 9 classes foram disputadas. Quase a metade dos 60 atletas inscritos foram de Ponta Grossa, número que manteve a média dos torneios da temporada. A gente esperava um pouco mais, mas está na meta, de acordo com o Paranaense, que é entre 60 para cima, e é o que nós conseguimos atingir. Devido aos anos anteriores, a gente não estava conseguindo bater isso aí. E esse ano a gente teve uma expectativa muito boa e a gente conseguiu atingir esse objetivo, que era estar na média de 60 atletas. Essa nova gestão da federação tenta fazer um trabalho diferente, sempre tentando melhorar mais o que já estava sendo feito. O que vocês implantaram em termos de inovação? Como é que está sendo esse primeiro ano aí de gestão? Na verdade são 2 anos, né? Mas a gente só foi conseguir ter acesso total da federação nesse ano de 2019. E com essa inovação aí de 2019, a gente veio com transmissão, com um ranking melhorado. Na verdade, nós só entramos na federação para melhorar, né? Assim como as gestões anteriores fizeram sempre um bom trabalho, a gente quer também fazer o nosso legado bem legal.
vocês ainda têm um evento de fechamento da temporada. É o evento de comemoração? Como é que é? Temos. Na verdade é um outro torneio, mas é como se fosse mesmo de comemoração, né? Chama Copa Paraná. E através da Copa Paraná nós fazemos a entrega também já do Melhores do Ano, devido ao circuito que está acontecendo, que são 8 etapas. E a gente faz a entrega já dos Melhores do Ano nessa Copa Paraná. E, inclusive na Copa Paraná já tem uma outra premiação devido a esse torneio que vai acontecer. Vocês, como é que a gente pode hoje colocar o Paraná no âmbito nacional? O squash paranaense, como é que está perante o Brasil aí? Olha, o squash Paraná mudou bastante do ano passado para cá. Evoluiu bastante em termos de treino técnico, tático, físico, né? E esse ano nós estamos colhendo os frutos. E ano que vem a gente pretende estar um pouco melhor, contanto que teve o torneio nível nacional Copa do Brasil e em todas as categorias, mas numa principal, que é a primeira classe, o Paraná chegou entre os 4 melhores do Brasil. A expectativa é que, então, como você disse, pegando o que aconteceu na gestão anterior, fazendo um trabalho legal, é que o squash nos próximos meses ou no próximo ano, ele tenha mais perspectivas ainda. Sim, isso mesmo. Você vê um trabalho do passado, do trabalho que as federações anteriores, o pessoal estava já cuidando antes, a gente só está seguindo o trabalho bem feito que vem acontecendo. As quadras do Clube Ponta Lagoa ficaram tomadas desde o início da noite de sexta-feira. Foram realizados 183 jogos. Para a direção de squash do clube, esta foi mais uma oportunidade que o associado e jogador da nossa cidade teve para promover intercâmbio com atletas de outras regiões. Para o clube já é uma rotina, bastante tempo receber a etapa do Paranaense. Antes era uma etapa que vinha com um volume maior de atletas porque a gente fazia aliada à NSB. Esse ano, como foi a Copa Brasil com a NSB, ficou uma etapa isolada do Paranaense. Em contrapartida foi a última do ano, realmente com pontuação dobrada, então para os atletas é muito importante. E para o clube não deixa de ser também, né? Uma participação muito grande de pontagrossenses, não só dos associados do Ponta Lagoa, mas também do pessoal da Pratique. Sim, o Clube Ponta Lagoa sempre consegue bastante atletas e a Pratique também, então até a gente poderia ter um número maior de atletas. Fica o puxão de orelha aí para alguns que não vieram, mas sempre tem um número expressivo aí para o torneio paranaense, nós vamos ter alguns resultados, né? Existem alguns atletas aí que correm o Paraná atrás dos circuitos, né? Além de baixar um pouquinho o custo, para vocês que estão aqui, é uma possibilidade muito grande aí de intercâmbio, desenvolvimento, mudança de referência até mesmo do jogo de cada um que quer melhorar, né? É importante, né? Você ter esse rodízio de jogos com outros atletas e para quem gosta é animador, assim, para dar sequência. Então, quem está aqui está gostando, com certeza. O evento que está acontecendo esse final de semana, ele fecha o calendário do Ponta Lagoa ou ainda vocês têm mais alguma programação até o final do ano? Então, o interno que virou aberto, Ponta Grossense, a gente vai ter a última etapa ainda, que vai ser final de novembro, que é junto com a confraternização de fim de ano e realmente os melhores do ano. Então tem mais uma etapa ainda. Mais um ano positivo para o squash do Ponta Lagoa? Com certeza. A questão do aberto, que a gente tinha uma sequência de 4 torneios, esse ano a gente reduziu, porque teve torneios externos acontecendo. Então, para que também o calendário não fosse tão apertado, a gente resolveu dar uma mudada, mas foi ótimo o ano, com certeza. Você falou agora que tem mais atletas correndo aí nos circuitos do Paraná. Dá para identificar essa mudança aí de atitude dos jogadores do Ponta Lagoa, de Ponta Grossa, buscando voos mais altos? Como é que é? Então, o Clube Ponta Lagoa, como já é antigo na modalidade, a piazada não se anima tanto em correr, mas se pega pessoal de fora, se anima muito. Então, os novos que têm entrado na modalidade têm gostado bastante de rodar o circuito. E claro que a gente não deixa de participar quando pode, né? As finais da competição aconteceram no domingo pela manhã. Em várias categorias, a decisão teve presença de jogadores de Ponta Grossa. No feminino primeira classe, Gabriela Roderjan, do Clube Ponta Lagoa, fez a final contra a maringaense Maju. Enquanto a parte física não pesou, Gabriela foi bem. Mas a partir daí, a intensidade da adversária prevaleceu. A Ponta Grossense até venceu o primeiro game por 11-9. E na sequência, Maju foi regular. Com parciais de 11-4, 11-5 e 11-3, ela fechou a partida em 3-1.
De quebra, Maju conquistou o circuito paranaense da temporada. Já Gabriela mostrou-se satisfeita com o resultado e identificou rapidamente os porquês da derrota. Meu condicionamento físico não está bom, eu já não esperava ter chego aonde eu cheguei, né? Estou feliz de ter ficado em segundo, mas realmente não deu. A Maju estava muito mais preparada e fez um bom jogo, dessa vez não deu. Mas foi legal representar Ponta Grossa, ficar com o vice-campeonato da etapa. O que você pensa aí? A gente sabe, você é uma mulher casada, tem filhos, tem suas responsabilidades, mas essa parte da preparação física mexeu um pouco com você? Você pensa em algo aí para 2020? Sempre, né, motiva a gente a se preparar mais e tal. Eu sou uma pessoa que sempre espero que eu no próximo ano vou poder treinar mais e vou me preparar melhor. Mas é um pouco difícil, né? Que nem eu esperava estar mais preparada, mas não deu. E mesmo assim, gostei muito de participar do campeonato, acho que vale a pena, adoro vir aqui, encontrar as meninas. Para mim é muito mais do que só um jogo e é muito bom assim, sabe? Tipo, você aprender com a derrota, fazer amizade. Eu venho me divertir, na verdade. Foi muito bom. Saldo positivo. Saldo positivo. Fiquei muito feliz, consegui ganhar dela na semi ontem, que era a atual campeã. Aí como essa etapa vale, a pontuação é maior, eu consegui ultrapassar ela na pontuação, então fiquei bem feliz. Hoje na final com a Gabriela, a gente percebe que o diferencial foi a tua intensidade. Você conseguiu manter um jogo intenso e isso acabou pesando favoravelmente a você, né? A Gabi tem um jogo muito bom também, eu já joguei com ela há muito tempo atrás várias vezes e sempre foi um jogo muito disputado. Eu fiquei muito feliz de ter jogado com ela de novo e mesmo assim foi muito difícil, porque ela chega bem nas bolas, ela tem uma paralela boa, uma trocação boa, então foi muito bom jogar com ela também. Valeu, parabéns pela vitória, parabéns pelo título aí no ranking. Obrigada. As duplas do torneio teve a presença de um pontagrossense, William Nardi, de camiseta vermelha, que fez dupla com Fábio Milani, ficou com o vice-campeonato. A final da categoria principiante masculino foi formada por pontagrossenses. Jean Guilherme, de vermelho, enfrentou Emerson Coelho. Com um jogo mais consistente e encaixando bem seus ataques, Jean venceu por 3-0, terminando com o título da etapa. Na quinta classe masculina, Leandro Bacum, de camisa azul, jogou contra Alexander Abacaxi, em mais uma final prata da casa. Abacaxi fez um jogo de muita velocidade, tirando a bola do alcance de Bacum. Com parciais de 11-7, 11-4 e 11-8, Abacaxi fez 3-0, levando o título. E o Alexander Abacaxi estava com tudo. Minutos depois ele entrou em quadra novamente para jogar a decisão da quarta classe. O adversário foi outro atleta da nossa cidade, Juan Geranoski. Juan aproveitou o cansaço do adversário e venceu o primeiro game por 11-2. No segundo, Abacaxi se recuperou e deu troco, 11-6. No terceiro e quarto game, Juan foi preciso no seu jogo e com 11-7 e 11-3 fechou a partida em 3-1. Título para Juan Geranoski. No feminino principiante, mais uma decisão pontagrossense. Leilane Nogueira, de meias pretas, enfrentou Patrícia Ansbach. As duas fizeram um jogo praticamente igual, alternando seus momentos dentro de quadra. Valeu a experiência um pouco maior de Patrícia, que com parciais de 11-6, 12-10 e 11-9, fechou em 3-0, levando o título da etapa. Na terceira classe, a partida foi duríssima. O pontagrossense André Zanoni, de camiseta preta, teve pela frente Diego Barbeta, de Guarapuava. O visitante foi bem nos dois primeiros games, vencendo por 11-8 e 12-10. Mas André reagiu e, com pontos bem disputados, venceu os dois games seguintes, 11-9 e 12-10. O último game foi eletrizante. Com disputas de bolas bem prolongadas, Diego venceu por 13-11, levando o troféu de campeão. Na classe masculina, um duelo de professores. Mauro Mais e Fábio Milani fizeram o melhor jogo do torneio. Fábio Milani venceu por 3-2, ficando em primeiro lugar. O Ponta Lagoa já tem definido o seu último torneio aberto de Ponta Grossa. Já a Federação de Squash do Paraná tem a data da Copa Paraná, 14 a 16 de dezembro, e divulga a sede da competição nos próximos dias. Sem sombra de dúvidas, um evento de primeira linha numa estrutura de squash também de primeira linha.
Continuando falando de Clube Ponta Lagoa, nesse sábado nós acompanhamos as partidas da categoria livre do Campeonato de Futebol Suíço. Veja como foi. O melão rolou quase por completo no final de semana no Clube Ponta Lagoa. O pessoal do GEMAD foi para bater um papo mesmo, curtir a liderança da categoria livre, pois a turma do Squad não apareceu novamente. 3 pontinhos para conta. O Squad está em 6º lugar. Caixa Azul de azul contra o Lendas. A turma de Giovanni começou com 2 a menos de novo, mas logo se recompôs. Nesse meio tempo, o Paçoca aproveitou a vantagem e fez 1-0 para o Caixa, placar do primeiro tempo. O Lendas jogava bem, mas quem marcou foi o Caixa, através desse passe, ou sei lá, chute do Fernando, 2-0. Vitor, sempre ele, saiu fazendo fila e diminuiu a diferença, belo gol, 2-1. O outro Vitor tabelou com o Rodrigo e completou a bonita jogada, 3-1 Caixa. E para completar, Rodrigo tocou na saída de Lucas, placar final, Caixa Azul, 2º colocado da categoria livre 4, Lendas Livre, 9º lugar 1. Paçoca, qual foi o maior adversário hoje, o Lendas ou essa Lua aí? Eu acho que os dois, né? Mas a Lua tá feroz aí. Onde choveu hoje, não foi fácil estar jogando essa bola aí. Vocês tiveram a condição de fazer o primeiro gol ainda quando tinha um jogador com vantagem, depois o jogo complicou um pouquinho e a partir dos 10, 12 minutos do segundo tempo, o time teve um pouco mais de tranquilidade aí para finalizar, né? Acho que o time tentou jogar para cima hoje, mas pelo fato de eles terem começado com menos jogadores, acabaram jogando um pouco mais ser trancado, né? É um pouco complicado quando ele não consegue ser jogando, não consegue impor uma velocidade aí que o time está acostumado. E aí eu acho que acabou cansando aí por conta do sol. Acho que foi um bom jogo aí, não teve uma falta, o pessoal jogou limpo hoje. A regularidade seria a palavra-chave para que vocês agora, faltando aí poucas rodadas para o fechamento da primeira fase, consigam ficar na Série Ouro? Eu acho que a regularidade dos atletas conseguir vir aí jogar, né? E principalmente a gente conseguir impor o nosso ritmo de jogo. Conseguir defender, atacar bem o jogo inteiro, não é fácil, ainda mais nesse horário. Eu acho que o time tem feito um bom trabalho aí, vamos dar trabalho aí nas semis aí, se Deus quiser. Esse jogo da 1h15 tem tido dificuldade de chegar com o time completo. A gente começou com 2 a menos, jogamos 15 minutos com 2 a menos, seguramos esse 0-0 esses 15 minutos. E interessante, quando chegou os outros 2 atletas, que a gente acabou levando o primeiro gol. Virou 1-0, né? No segundo tempo eles fizeram o segundo gol, a gente fez 2-1 ali. Fomos para cima, mas o time já está muito cansado. O sol muito forte e acho que o que pesou mesmo foi a falta de atletas para revezar, para ter um jogo melhor. Hein? O time deles é melhor que o nosso, mas o nosso está tentando superar na vontade, na raça, que é a característica do time, né? Vocês estavam melhor então quando estavam com um jogador a menos? Semana passada já foi assim, e agora de novo. Não digo que estava melhor, mas o time estava bem fechadinho e tal, tentando... Mas acho que no começo do segundo tempo, quando o time estava completo e a gente fez o primeiro gol, estava 2-1, acho que foi o melhor momento nosso. Só que aí o time sentiu o cansaço e aí levamos o segundo, terceiro, quarto e aí foi o fim do jogo. Agora é pensar na Série Prata, né? Não sei se chegamos, estamos tentando, né? Porque são 8 que classificam, né? Nós estamos em último aí, mas temos uma vitória e vamos tentar. Isso aí. O Almôndegas começou com tudo contra o Fantasma Red Mica. O gol do Eric desviou na defesa, 1-0. Logo depois o Bruno ampliou para 2-0. O Thiago diminuiu e Bruno voltou a marcar. Nesse momento o jogo estava 3-1 para o Almôndegas e Vinícius ainda diminuiu para 3-2 no primeiro tempo. Na etapa final, o artilheiro Bruno, na base da raça, marcou seu terceiro gol. Final de partida, Almôndegas, 5º colocado 4, Fantasma Red Mica, 7º lugar 2. Essa vitória hoje foi imprescindível para o que a gente pensa aí ao longo do campeonato. A gente veio de uma sequência ruim. A gente começou o campeonato bem, com várias vitórias. E a equipe sentiu aí vários desfalques, né? Compromissos nos sábados. Então, sem essa vitória, eu acho que o Almôndegas ia se despedir aí do topo da tabela. Então acho que essa vitória foi fundamental para a continuidade do campeonato. Agora importante também nesse momento, Thiago, é fazer a chamada para o pessoal aí, né? Vocês meio sem banco, tem que dar pelo menos ter essa condição de troca dentro do jogo, né? Isso, a gente precisa ter essa troca porque o nosso time não é jovem, então a gente acaba sentindo, cansando e faz falta. Então a gente vai tentar motivar o pessoal agora para essas rodadas finais aí, para a gente sempre ter alguém para trocar e para tentar diminuir o cansaço da equipe. O time continua com esse referencial do Bruno lá na frente, mas a gente percebe também um meio que hoje se movimenta muito mais, que tem qualidade de toque para fazer justamente essa bola chegar lá na frente. Isso, a gente sempre ficou com referência somente do Bruno, lançamento para o Bruno. Então a gente está tentando variar um pouco com alguns jogadores no meio para que essa bola chegue com maior qualidade.
Então antes era só lançamento. Então a gente está tentando trabalhar essa bola para ela chegar mais redondinha lá na frente. O FH de branco contra o Tamo Junto de azul. Aniversário do Paulinho e não foi só ele que recebeu o presente, o time todo também, mas só que um presente indigesto. Parabéns pela passagem do aniversário. Obrigado e ganhamos um chocolate aí, né? E a paulada começou assim, o Alex nos surpreendeu e marcou o primeiro. O Guima guardou o dele também. O Vinícius completou a boa tabela e fez o terceiro, fechando o primeiro tempo. Na etapa final, o Ali mandou ver. Golaço, 4-0. O Paulinho fez o gol de honra do Tamo Junto, que não conseguia acertar sua marcação. Nesta, o Vinícius preparou para o Ali, que quase caído marcou o quinto. O Ramon escapou pelo meio e mandou bala, sem chances para o Thiago, 6-1. E com muita liberdade, Naná trocou passes e chutou cruzado para fechar o placar. Em FH, quarto colocado 7, Tamo Junto, terceiro lugar 1. Hoje foi o dia que as coisas deram certo, né, Benhur? A gente já vinha jogando bem, mas com dificuldade nas partidas, dificuldade de conseguir o resultado, né? Mas hoje acabou dando certo, né? A gente conseguiu impor um ritmo de jogo bom, né? Que é a característica do nosso time, que é bastante toque de bola e, por consequência, conseguimos fazer os gols e sair com uma boa vitória, né? A vitória coloca vocês no G4. Agora, talvez a palavra de ordem aí seja não dar bobeira para garantir bons resultados na fase que está fechando aí, se não me engano, 2 rodadas para terminar essa primeira 2 ou 3 rodadas, né? Isso, a nossa equipe está vindo jogar muito desfalcada, né? A gente não está conseguindo reunir o pessoal nos jogos e a gente estava muito incomodado com a nossa posição no campeonato, né? Mas que agora a gente chegou entre os 4, né? Que é onde a gente acredita que o nosso time tem condições de estar e chegando agora é manter essas últimas rodadas aí para a disputa final do campeonato, né? Bacana para o campeonato, né? Chegando nessa reta final da primeira fase, 6 times brigando pelo G4. O campeonato aqui do Clube Ponta Lagoa, ele vem mantendo um equilíbrio legal, né, entre as equipes. Então, ficou um campeonato gostoso de jogar, né? Sempre tem ali 6, 7 equipes em cada uma das categorias aí que o clube proporciona o campeonato, brigando pelas 4 vagas. Então, tá muito divertido jogar aqui, né? Muito gostoso. Então, o nosso time hoje estava com a média de idade um pouco alta. O calor hoje também estava pegando bastante. E desde o início a gente já não encaixou o jogo. O time dele já começou a abrir uma vantagem. E só no final do segundo tempo a gente conseguiu criar algumas jogadas, fez alguns gols, mas não foi suficiente para nem empatar, nem chegar perto disso hoje. Fechando aí praticamente essa primeira fase da competição, a briga acirrada aí pelo G4 aí. 6 times brigando e vocês também ainda na luta, né? Sim, a gente estava na liderança, se não me engano. Agora com esse resultado eu não sei como vai ficar, também com o resultado dos outros jogos. Mas a gente está na briga, né? O nosso time, querendo ou não, mesmo às vezes tropeçando, a gente acaba chegando nas fases finais. E esse é o nosso objetivo, né? Na fase final, ficando entre os 4, depois a gente vai brigar. Não importa muito a colocação que fique entre os 4, né? No fechamento da rodada, os Galizé, que eram vice-líderes, perderam para o Lanterna Nápoles e caíram para o 6º lugar. Faltam ainda 2 rodadas para o fechamento da primeira fase da categoria livre. 6 times brigando por 4 vagas na Série Ouro. E vem emoção por aí. E o Wagner aí era a emoção, né, viva dessa competição. Mas realmente o campeonato livre aí muito acirrado, as equipes num nível bem próximos bem próxima uma da outra, e realmente acredito na chegada aí, na última rodada vão ser conhecidos quem são os 4 times que vão integrar a Série Ouro. Vamos continuar pelo lado do futebol, mas dessa vez o futebol de base. O time sub-17 do Operário Ferroviário está muito vivo dentro do Campeonato Paranaense. Na última sexta-feira, mais uma bela vitória e a vice-liderança do grupo. Confira. Momentos decisivos para o time sub-17 do Operário Ferroviário. Depois de um início ruim na terceira etapa do Campeonato Paranaense, a equipe do técnico Cristiano busca uma vaga entre os 4 melhores do estado. O Independente de São José dos Pinhais estava um ponto à frente dos pontagrossenses, e quem vencesse daria um passo importante para a classificação. Os visitantes surpreenderam logo a 3 minutos. No lançamento dentro da área, Bruno subiu mais do que a defesa e fez Independente 1-0. De cabeça também foi o gol de empate do Fantasma. Lucas Rosa deu um toque sutil e o goleiro aceitou tudo igual, 1-1. A posse de bola estava com o Alvinegro, que ainda no primeiro tempo desperdiçou algumas oportunidades de gol.
A virada era uma questão de tempo. Na etapa final, aos 11 minutos, Lucas Rosa ajeitou de cabeça e Alemão apareceu para empurrar para o fundo das redes. Operário 2-1. 31 minutos, John cruza na área e Alemão, de primeira, faz o terceiro do Operário, que com a vitória chega aos 7 pontos e assume a vice-liderança do grupo, atrás do Paraná Clube. O time de Vila Oficina joga agora contra o Maringá no próximo sábado em Ponta Grossa. E um empate carimba o passaporte da equipe para a semifinal do Campeonato Paranaense Sub-17. A gente vinha jogando bem, mas não estava conseguindo o resultado. Esses 2 últimos jogos contra o São Joséense encaixou no nosso jogo e felizmente a gente está um passinho da classificação. Hoje o time mais do que nunca teve mais uma vez um comportamento legal. É o sprint da competição aí em que o Operário está mostrando a sua cara. Na verdade nosso time é muito técnico. Hoje eu cobrei um pouquinho no vestiário um espírito de Operário. E pelo segundo tempo nosso foi um espírito de Operário que engrandece o nosso elenco, né? Para você que sempre está visualizando para frente aí, parece-me que começam a surgir jogadores bons para a safra aí do Sub-19 e até, de repente, futuros jogadores do time profissional, especialmente a tua linha de frente ali muito boa. A ideia é essa, Binho. Desde o começo que a gente começou a implantar o trabalho no Operário, a expectativa é essa, formar jogador para o Operário. E nossa equipe é uma equipe muito ofensiva, né? Haja visto hoje, o Alemão fez 2 gols hoje. Se não me engano, eu acho que ele já é o vice-artilheiro do campeonato. Vocês têm agora o Maringá pela frente, né? A última partida aí dessa fase. E uma torcida para que a equipe do Paraná vença o Maringá e definitivamente a classificação fica nas mãos do Operário. Teoricamente é essa linha, Bill, mas independente do resultado lá, eu esperava estar na última rodada com situação de classificação. E graças a Deus aconteceu isso. Vamos na última rodada só dependendo da gente. Tava mal no jogo, o time levou o primeiro gol ali também, mas nosso time é forte e conseguiu ganhar ali. Isso é bom para nós, né? Estava mal no campeonato, agora foi bom para nós ficar entre os 4 ali. Isso é bom para o time. Agora, o que passou pela cabeça ali logo a 2, 3 minutos de partida, o gol da equipe do Independente e vocês precisando de ganhar da partida? Então, cara, abalou todo o nosso time, né, mano? Só que nosso time é forte e conseguiu empatar a partida ali e graças a Deus nós conseguimos virar. Você entende que a equipe, hoje, especialmente você que é atacante, você foi muito bem servido, muito bem acionado. Ele poderia até ter feito mais um ou outro gol, né? Mas acontece, né, mano? Só focar mais no próximo jogo que sai mais gol. A responsabilidade agora, vencer o time do Maringá de todas as formas aí, para poder ficar entre os 4 melhores do Paraná, né? Sim, tem que focar mais no próximo jogo agora, que se Deus quiser, vai ganhar e vai classificar para a semifinal. Verdade é o seguinte, meu amigo, nós temos Baby na parada, é o Vinícius, novo papai do pedaço. Vinícius, prazer estar recebendo você aqui, parabéns, muita saúde, que Deus ilumine cada vez mais essa família. E Maria Vitória, né, que veio com toda a saúde, como é que tem sido esses dias aí de papai em dose dupla? Muito bem, né, boa noite a todos, e muita felicidade, né, graças a Deus aí. A Maria Vitória já está entre a gente, né? Veio ao mundo aí com muita alegria para trazer para a gente, muita saúde principalmente, né? Que a gente sempre pede. Então é só, né, agradecer mesmo e pedir que ela siga nos passos aí, que Deus continue abençoando a nossa família, né? Que foi sempre assim até então, com a Maria Valentina, que foi promovida para a irmã mais velha agora, né? Agora a Maria Vitória também, que já vem, né, com um nome também muito significativo para a gente, né? Então esperamos que seja também mais um motivo de bênção e alegria para nossa família. E, se Deus quiser, né, mais uma operariana. Falando em Operário, Fantasma venceu no último sábado. Você confere agora como foi Operário 2, São Bento 1.
30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Estádio Germano Krieger e o Operário recebeu o São Bento de São Paulo, lanterna da competição. Nos 5 primeiros minutos, apesar de muitos passes errados, tudo normal, mas havia alguma coisa errada no ar. Um início muito ruim, um jogo talvez o nosso pior início de jogo em toda a competição, na 30ª rodada. De repente veio o apagão, o fantasma se perdeu além do normal. Não dava para acreditar, o time levando o sufoco de uma equipe muito limitada. Verdade é que o São Bento chegava na área do Alvinegro como queria. Por cima ou por baixo, em pelo menos 4 oportunidades, os visitantes deixaram de marcar, perdendo gols incríveis que colocaram a torcida em choque. Tava fácil demais, o fantasma começou a irritar e levou o castigo aos 17 minutos, quando o cruzamento na área, pasmem, encontrou Bruno sozinho do outro lado. O cabeceio encobriu o goleiro Rodrigo Viana, 1-0 São Bento. A reação veio 4 minutos depois e em forma de golaço. Mailton cobrou a falta com precisão, era o gol de empate do fantasma. O Operário ainda teve um gol anulado corretamente. A arbitragem deu impedimento na conclusão de Lucas Batatinha. Índio viu Marcelo sozinho dentro da área. O meia chutou em cima do goleiro. O domínio do time de Vila Oficinas foi grande até o final do primeiro tempo. Logo no início da segunda etapa, o lance que viralizou. Depois do cruzamento, o Edson Borges completa. O goleiro defende e a bola volta para ele. Tem mais um toque do zagueiro, com ela correndo a linha do gol, mas o calcanhar acaba tirando aquele que seria o segundo gol do fantasma. O domínio seguiu durante todo o segundo tempo, até que aos 28 minutos, na cobrança de lateral, a zaga foi enganada pelo kick da bola. Marcelo estava atento, era o vira-vira, Operário 2-1. O time do técnico Gerson Guzmão cedeu um pouco de espaço, mas entre sustos e oportunidades de gol, o jogo ficou nisso, em Operário 2, São Bento 1. Equipe nervosa, equipe insegura dentro do campo, com erros, né? Infelizmente o futebol não é como o futsal, não é como o vôlei, como o basquete, que a gente pode parar e conversar com todo mundo, reorganizar, cobrar, ajustar alguma coisa. O futebol, ele te proporciona isso. Se você passa por um momento ruim, o adversário aproveita, às vezes pode ser fatal. Nos 2 jogos anteriores em casa, quem começou melhor foi a gente e não conseguimos matar o jogo. Nesse jogo a gente começou muito abaixo realmente, não foi um jogador só, foi coletivo. Erros de marcação, erros de passe, nervosismo, desatenção, tomamos um gol inadmissível, não podemos tomar um gol, sistema totalmente errado, jogador sozinho, o jogador que recebeu para fazer o cruzamento, o jogador dentro da área. Cobrei isso dos atletas no intervalo. E aí depois, da metade do primeiro tempo, a gente entrou no jogo. Aí voltou a ser o Operário com força, o Operário buscando, o Operário indignado. Com a situação, com o resultado adverso, e chegamos ao empate e tivemos outras chances, algumas bolas que a gente acabou entrando um pouquinho antes, em condição de impedimento, senão sairíamos na cara do goleiro, mas que bom que a gente teve força e teve esse poder de reação para buscar a virada no segundo tempo, contra um adversário que iria jogar no contra-ataque, iria usar o que tem de bom e de veloz para buscar tentar fazer mais um gol. Então, mais uma vez, parabenizar os atletas pelo grande jogo, a partir dos 20 minutos do primeiro tempo. E a gente espera que nós possamos entrar mais concentrados e mais preparados nos outros jogos para que não voltem a acontecer início de jogo como foi o de hoje. Daí, Vinícius, um início de partida um pouco complicado, Depois o Operário conseguiu se ajustar em campo e merecidamente obteve mais uma vitória. É verdade, no primeiro tempo ali, principalmente nos 15, 20 minutos aí, até o primeiro gol do São Bento, a equipe teve muito mal, como o Gerson comentou ali na entrevista. Realmente foi uma partida, uma das piores que o Operário começou, Até, acho que em função também dos últimos jogos, de uma pressão um pouco em cima dos jogadores, então acho que nisso aí acabou afetando um pouco, principalmente na concentração. Basta ver o primeiro gol como foi, um lance muito
rápido, mas que também de organização rápida da equipe do São Bento e totalmente desorganizada da equipe do Operário, né, onde o jogador vem, recebe o passe curto, né, então esse passe geralmente tem 2 jogadores, tem que ter, né, na defensiva e até de repente um para fazer a sobra. Não tinha ninguém, né, nem na bola que faz o passe, nem também quem faz o levantamento para a área. E aí o Doriva, com toda a calma, faz o giro, né, e no lance a gente vê que é o Cleiton que está fazendo a marcação, mas creio eu que não era ele, no caso, responsável pela marcação do Doriva, que é um jogador alto, de impulsão forte. Então foi o que se desenhou para poder acompanhar a marcação, e aí ele sem nem saltar, né, nem pulou para fazer, né, o arremate, que foi um bonito gol, né, de cabeça, bem colocado, mas aí mostrou realmente que o Operário começou mal, e aí o placar realmente naquele momento era o que o Operário poderia até se segurar de um resultado maior, né. Passado isso, acho que foi principalmente no lance do Mailton, onde ele consegue fazer a cobrança de falta, o Operário vinha se ensaiando, mas realmente a partir do gol do Mailton, ali, de uma bela cobrança, né, excelentíssima cobrança do Mailton, aí o Operário realmente coloca o seu poder ofensivo, de jogando dentro de casa, né, partiu aí realmente para cima, antes do primeiro tempo do intervalo ainda poderia ter feito até o segundo, terceiro gol, né, aí sim o Operário encaixou, né, a equipe organizou um pouquinho mais, vejo ali também que o Julinho ali às vezes parece um pouquinho desentrosado com a equipe, até com a própria encaixe de marcação e principalmente da sobra de marcação, né? O Hevson, que teve ali a participação junto com o Índio, de repente também os dois ocupando um lugar do campo, e aí depois, né, do gol, aí retoma a confiança, aí realmente o jogo começa a se desenhar um pouquinho mais para o Operário, né? O Operário criou essa situação aí, o Cleiton estava um pouquinho impedido, né, que estava impedido, não o Lucas Batatinha. Exato, então a equipe teve, o Marcelo também tomou um pouquinho mais, centralizou um pouco mais o jogo, né? Então o Operário conseguiu ter algumas situações, né? Essa bola ele perdeu, né? Então essa Marcelo, bola era lance legal, né? Estava em jogo, e aí o Operário conseguiu ir para o intervalo com um resultado aceitável, né? E até tendo em vista o que sofreu no primeiro tempo, acho que foi um placar justo, mas que o Operário poderia também conseguir, se concretizasse, né, em gols, as jogadas de ataque, poderia ter ido com uma sorte melhor. Você sabe, desculpa interromper você sabe que esse início do Operário me lembrou muito esses jogos de início de temporada, que os times não se conhecem ainda, que os caras estão se apresentando, e para uma 30ª rodada de Campeonato Brasileiro, isso é muita falha, é muita desatenção, principalmente pela responsabilidade que a equipe tem agora no fechamento do Brasileiro, né, Vinícius? Exato, e jogando contra uma equipe, né, o último colocado na competição, então acho que isso pesou um pouco também pelo fator a mais, uma pressão a mais, né, mas eu acho que realmente foi uma questão até de desatenção, ou até a gente realmente não consegue entender, porque é um jogo que realmente levaria e levou, né, o Operário ainda está próximo, né, ao grupo de cima, e o Operário começou muito mal, né, muito ruim. Todos os jogadores falaram sobre isso, né, depois do jogo, e a gente não consegue entender, porque um jogo, né, dessa importância, o Operário entrar dessa situação. Até hoje a gente comentou, se pudesse parar o jogo e pedir um tempo, né, para poder não dá, realmente organizar, mas por causa disso, né? Exato, mas aí o Operário depois retomou, né, isso que foi importante. Agora, Vinícius, passado esse sufoco aí contra a equipe do São Bento, né, especialmente pelos minutos iniciais, eu tenho 2 colocações, uma que você lembrou muito bem, e é claro, o time do Fantasma joga nessa próxima quinta-feira contra o Curitiba fora de casa, e a situação é a seguinte, são 8 jogos pela frente, joga fora de casa contra Curitiba, Vila Nova, Guarani e Figueirense. Dos 4 adversários, para mim o Curitiba é o mais difícil deles. E depois pega em casa Atlético, Goianiense, Criciúma, Bragantino e Vitória. Daqui a pouco você fala dessa situação que você comentou aí. A responsabilidade do Operário, ela é muito grande e mais do que nunca decisiva, porque o time tem a obrigação de fazer fora de casa o que não fez no campeonato. Ele tem que vencer. E até agora o Fantasma produziu muito pouco fora em termos de resultado. E ele teria uma condição muito legal, especialmente se vencesse o Curitiba agora, de jogar tranquilamente com Vila Nova, Guarani e Figueirense fora de casa. É claro, fazendo também o dever de casa, um deles, inclusive,
uma parada duríssima contra o Bragantino, mas o Fantasma jogou bem contra todas essas equipes, né? Analisa para mim essa situação, esse comentário que eu fiz agora, em cima desse lance, especialmente de que o Operário tem que fazer fora de casa aquilo que ele não fez no campeonato todo. Fazer o que não teve, no caso, que é a regularidade, né? Fora de casa, principalmente, a gente viu que o Operário deixou um pouco de desejar, principalmente na pontuação, né? Então, agora no segundo turno realmente tem sido melhor, em função do péssimo primeiro turno como foi, né? Mas eu vejo que a gente também tem alguns adversários na parte inferior da tabela, né? Então isso pode ser um fator que o Operário possa prevalecer. Agora essas equipes jogam muito pressionadas também em casa, né? Os torcedores também vão e realmente pressionam muito a equipe, que de repente pode ter ainda mais um descenso para a Série C. Então acho que isso é o fator que de repente o Operário pode ter uma vantagem. E aí nos jogos dentro do Germano são adversários diretos, né? Postulantes a classificação, como é a equipe do Atlético Goianiense, né, que vem realmente aí buscando o acesso, né, então a gente sabe que é uma equipe muito boa e que aí dentro dos seus domínios o Operário tem que fazer o que vem fazendo. Eu acho que até na entrevista o Jairzinho comentou ali, Benhur, sobre a questão que nesse jogo não era importante fazer uma boa atuação, né, jogar bem, e sim era vencer. Era para isso que foi, né, realmente, acho que na pré-eleição foi isso que foi conversado, porque nesse momento aí agora, faltando 8 rodadas, principalmente você tem que ter uma margem de erro zero, né? E aí buscar, eu acho que falta regularidade, mas de repente nesses jogos aí que você consiga uma vitória ou outra ali, né? E realmente vai ter que buscar, e como a gente diz, fazer o crime, né? Fora de casa, agora principalmente no clássico contra o Curitiba lá também, pode ser um jogo que possa mudar, né, o patamar do Operário fora de casa e ir com um pouco mais de confiança com esses adversários abaixo da tabela. Agora você estava lembrando, antes de iniciar o programa, uma situação interessante. O Operário é nono colocado da competição, e nessa rodada, em que tem nessa 31ª rodada, os 8 times que estão à frente do Operário jogam entre si. Você veja a importância dessa rodada, a importância de uma vitória do Fantasma sobre o Curitiba e que de repente sobra um empatezinho, que o Bragantino vença o seu compromisso. É uma situação bem interessante nessa altura do campeonato, né? Muito coincidência momento, né? Agora essas equipes aí estarem todas emboladas, né? Buscando o G4, então são 8 times, né, que jogam entre si. Então a gente sabe que isso, a Série B ainda mais, né? Como os jogos são muito iguais também, a maioria dos jogos, assim, eles tendem a dar o empate, né? Então a gente sabe que de repente uma vitória coloca muito próximo do G4, diminui a diferença do Curitiba, né? Que hoje é de 4 pontos, então pode realmente galgar um espaço ali. E aí você com 2 jogos, né? Pensando já na frente, né? Ainda projetando o que pode acontecer com uma possível vitória, aí 2 jogos para dentro de casa para que você possa realmente aí sacramentar nessa base forte mesmo, perto, né, do G4. Então realmente é uma rodada aí de fortes emoções que a gente vai estar acompanhando em campo, mas também nos outros resultados que pode, né, fazer com que um adversário ou outro ali, o Operário, possa realmente passar na classificação, de repente 2 ou 3 posições, e aí realmente seria, né, uma rodada dos sonhos. Mas é claro, realmente um jogo muito difícil, né? O Curitiba também... em casa, né? Mas vai estar pressionado, né? Pressionado também, promoção de ingressos, né? A diretoria realmente, mais uma vez, como tem sido, né, até agora, a equipe do Curitiba tem feito muito aquele pacotão, né, nos R$15 em 3 jogos, agora também ingressos aí sendo vendidos a R$5, então realmente o Curitiba teve em vários jogos aí mais de 30 mil pessoas, acho que realmente vai ser um jogo onde a equipe precisa, né, então conseguiu uma boa resultado no final do jogo, buscando o empate contra o Vila Nova lá em Goiás, então dentro do Couto Pereira a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, mas que o Operário não sabe jogar defensivamente, então sempre foi assim durante o campeonato todo. Alguns jogos conseguiu o resultado, outros não, mas realmente vai ser um jogo bem jogado, aberto, e onde que o Operário pode aí se fazer valer, né, desse momento fora, mas que o Curitiba esteja pressionado e o Operário consiga ter essa vantagem. Maravilha. Fica a nossa torcida, então, para que o Fantasma tenha um ótimo resultado, como a gente falou. Tem que fazer fora de casa, se quiser o acesso à Divisão A, à Série A, tem que fazer fora de casa o que não fez o campeonato todo. Talvez agora sim seja a hora da verdade, porque não tem como. É adversário direto, é jogo fora de casa, todas as dificuldades possíveis. Falta alguém para o jogo de quinta-feira? Não, a equipe está completa, com 8 jogadores pendurados, mas para esse jogo está todo mundo inteiro. Maravilha. Vinícius, quero agradecer a tua presença aqui conosco, né? Sorte ao nosso Fantasma aí nessa quinta-feira contra Curitiba, na capital paranaense. Valeu, boa noite a todos e boa semana, e que o Operário possa fazer um bom jogo e voltar com um bom resultado, né?
Maravilha. Ainda em tempo, o nosso Fantasma continua fazendo gols também fora de campo. Na sala de imprensa no último sábado, o Álvaro Góes recebeu a representante da Rede Feminina de Combate ao Câncer, onde o Operário também vai dar uma contribuição, camisas para que o pessoal que trabalha com essa entidade possa reverter em fundos aí para esse belíssimo trabalho, né? E também o Álvaro acabou presenteando o Everson, que é vice-reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, marcando esse momento, essa parceria do Operário Ferroviário com o Centro de Treinamento lá na UEPG. Parabéns ao Fantasma, que continua sempre crescendo e pensando mais do que o futebol. Isso é muito bacana. A gente vai ficando por aqui. Para você que esteve conosco até agora, muito obrigado por sua audiência. Semana que vem a gente se encontra. Um grande abraço e até lá. Programa Companhia do Esporte. Patrocínio Lojas MM Mercado Móveis, a gigante do Brasil. Apoio Colégio Cepan, construindo gerações de sucesso. GEMAD, tudo para o seu móvel.